O tema dessa palavra é convicções que sustentam uma vida. E o primeiro objetivo dela é nos levar a compreender de que a convicção em Jesus Cristo, a convicção de que Cristo nos fortalece, desenvolve uma mentalidade espiritual em nós, capaz de nos levar a enfrentar qualquer circunstância da vida, com fé e com confiança. A vida, ela é muito desafiadora e ela traz consigo muitas questões, em especial na vida diária, na rotina, lidando com a família, lidando com os filhos, lidando com a esposa, com o marido, com o trabalho, com os colegas de ministério, enfim. A vida, ela traz consigo muitas coisas, mas diante de tudo isso, é muito importante que nós tenhamos a convicção de que em Cristo, que nos fortalece, nós conseguimos lidar com qualquer coisa, qualquer situação que a vida possa nos trazer. E essa certeza, essa convicção, ela é gerada exclusivamente por meio de Jesus Cristo e da sua palavra. Me entenda, queridos, que é importante enfatizar isso nesse objetivo, porque nesse tempo em especial, nós percebemos que existem muitas coisas que podem ser feitas e estão sendo feitas para fazer com que as pessoas acreditem, para que as pessoas se sintam motivadas, questões que muitas vezes despertam a atenção, as emoções, geram momentaneamente uma sensação de confiança, de convicção, mas que não vale muito. Porque, por vezes, a pessoa, ela escuta algo, ela vivencia uma experiência, só que no outro dia, parece que tudo acabou. As pessoas parecem ter amnésia, parece que as pessoas esquecem. E a verdade é que convicção verdadeira é uma convicção gerada por Cristo em nós, através da palavra. E é exatamente essa convicção que vai nos fazer seguir em frente, diante das adversidades da vida, dizendo, não importa o que venha, não importa o que aconteça, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é o primeiro objetivo dessa palavra. O segundo, queridos, é nos levar a refletir e aplicar na vida diária atitudes de fé, como o uso consciente das palavras, da oração e da confiança nas promessas de Deus. Eu posso ter convicção, eu posso acreditar, mas eu preciso agir. E essa ação, ela está baseada em algumas atitudes. E a primeira delas é a consciência do que eu falo. Eu posso dizer, eu tenho convicção, mas se minhas palavras estão completamente diferentes dessa convicção que eu digo ter no meu coração, está diferente. Se eu tenho convicção de que Deus tem o melhor para mim, que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai fazer aquilo que é necessário, mas a minha palavra, eu só libero palavras de murmuração, de queixa, de reclamação, não faz o menor sentido. Se eu digo que eu tenho convicção, quando os problemas chegam, as dificuldades chegam, a primeira coisa que eu faço é orar. Porque eu tenho convicção em Deus, e eu preciso não só orar, ter uma fé tão grande, que me faz acreditar, de que Deus está trabalhando a meu favor, porque não basta eu orar, eu preciso orar, e quando eu terminei a minha oração, eu disse, amém, eu tenho convicção que Deus já está trabalhando, eu preciso já viver, como se já estivesse acontecendo aquilo que eu pedi, porque é isso que ativa verdadeiramente a minha fé. Eu preciso crer nas promessas de Deus, promessas que nos convidam para uma vida abundante e vitoriosa na presença dEle. Não adianta ter uma boa intenção, eu preciso ter uma atitude correta diante da vida. Vamos voltar nesse texto que nós lemos, Filipenses 4:12. Na Nova Versão Transformadora diz da seguinte forma, como eu disse inicialmente, palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, sei viver na necessidade e também sei viver na fartura.
Ele continua dizendo: aprendi o segredo de viver em qualquer situação, seja de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. O apóstolo Paulo está escrevendo em gratidão a uma igreja lá em Filipenses, mas ele está dizendo mais, ele está dizendo assim: olha, eu aprendi uma coisa, meu querido, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, eu aprendi a viver quando está tudo bem, e eu aprendi a viver quando as coisas não estão nada bem, eu aprendi a viver na bonança, na fartura, mas quando há escassez, eu também aprendi a viver diante dessas coisas. Eu aprendi o segredo da vida. E aí quando ele fala assim, olha, eu aprendi o segredo, ele vai para o próximo versículo, ele diz assim, olha o segredo aí. Eu posso todas as coisas em Cristo, que me dá forças. Quando o apóstolo Paulo ele fala essa palavra, é uma palavra forte, né, gente? Uma palavra poderosa. Se talvez ouvíssemos essa palavra de alguém hoje, poderíamos dizer assim, prepotente essa pessoa, não é mesmo? Corajosa ela, né? Mas exatamente isso. É com essa ousadia, mas é com essa convicção que o apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre uma convicção tão profunda, um segredo que nos faz superar as adversidades e o que a vida nos trouxer. Eu quero dizer mais, queridos, nós não temos que aprender a lidar só com os momentos difíceis, não, porque os momentos bons são desafiadores também. Porque muitas vezes é nas estações boas da vida que muitas pessoas se perdem do Senhor. Porque muitas vezes elas estão ali tão acostumadas a viver, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, me dá, Senhor, me realiza, enfim. E quando as coisas acontecem, e quando a realização chega, e quando está tudo bem, você está desfrutando de muita coisa boa, e agora? Nós precisamos dessa convicção também para lidar com esses momentos. E o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando de forma assim, muito didática, esse segredo. E eu quero apresentar para os irmãos algumas convicções que são necessárias para que a gente possa sustentar essa vida como do apóstolo Paulo, seguindo em frente, fortes no Senhor. E a primeira coisa, baseado nesse próprio versículo, nós precisamos desenvolver uma mentalidade saudável que nos capacita a sermos vitoriosos diante da vida. Quero repetir. A primeira atitude importante, nós precisamos desenvolver uma mentalidade saudável diante das coisas que a vida possa nos trazer. Uma mentalidade que nos faz ser vitoriosos diante da vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando as coisas apertam para o seu lado, o que você diz? Não, antes de dizer, não o que você diz primeiro, o que você pensa? É a primeira coisa que nós precisamos refletir nessa noite. Qual que é a sua mentalidade diante das adversidades? Qual que é a mentalidade quando as pessoas dizem algo que você não gostou? Qual que é a mentalidade quando alguém pisa no seu calo? Qual que é a mentalidade que você tem quando parece que as portas estão fechando, o ciclo está fechando e parece que você não consegue lidar com aquela questão sozinho? Qual é a maneira que nós vamos lidar com tudo isso? E quando nós lemos esse texto, é um convite que o apóstolo Paulo nos faz. Olha, como eu devo ter a mentalidade saudável, correta? Ele vai dizer claramente, você pode declarar diante delas, posso fazer tudo o que eu precise fazer através de Cristo, que é a minha força. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, a certeza que eu preciso construir no meu coração é que eu consigo superar esse desafio com a ajuda de Deus, que me fortalece.
E talvez com coisas muito fáceis, não é fáceis, né? Coisas corriqueiras, talvez nós consigamos superar. E mais aquelas que mexem demais com a gente. Sabe aquelas coisas que acontecem e a gente fala assim, nossa, mexeu na minha ferida. E quando mexe na nossa ferida, e quando toca onde não devia ter tocado, e desperta situações, histórias, momentos, nós precisamos continuar declarando, eu posso todas as coisas em Cristo que me dá força, convicção, queridos, profunda no nosso coração, através de palavras corretas, diante das circunstâncias que a vida nos traz. Nós precisamos reconhecer que palavras são recipientes de poder, elas trazem consigo a força que nós vamos precisar para lidar com as circunstâncias que a vida possa nos trazer. É importante nós pensarmos de que existe um céu para a gente, existe uma vida eterna, e é muito bom, mas nós estamos na terra, nós estamos aqui, e a vida está acontecendo. Jesus está com a gente? Sim, mas precisaremos tomar a atitude certa diante das situações que a vida possa nos trazer. E ter uma mentalidade certa é aprender a se comunicar, a falar, a usar as palavras poderosas no tempo certo e oportuno. As Escrituras falam o seguinte, de que a boca só fala o que o coração está cheio. Mateus 12, 34, a parte B. E quando Jesus usa esse texto, ele está falando, sabe de quem? Dos fariseus. Porque ele operava milagres, ele curava, e sabe o que os fariseus estavam falando? Que ele fazia isso amando do próprio Satanás, dos demônios. Então Jesus, ele alerta as pessoas daquele tempo, olha só, vocês só falam do que o coração de vocês estão cheios. Ele quer nos mostrar, queridos, aqui, que não basta eu ter uma boa intenção, eu preciso de uma convicção capaz de transformar a minha mentalidade e a minha maneira de falar. Eu trouxe um trecho de um livro de uma professora cristã norte-americana, Joyce Meyer, no livro Pensamentos Poderosos. Ela fala assim, é só um pequeno trecho. Nunca é tarde demais para começar a dizer, eu posso. Não pense ou diga coisas como, meu casamento está confuso demais, ele nunca vai dar certo. Não faz sentido tentar limpar esta casa, ela está em tão mau estado que simplesmente fico arrasado quando entro e olho para ela. Ou não consigo sair das dívidas, porque elas são altas demais, nunca vou ter uma casa própria, ou um carro novo, ou não consigo desfrutar a minha vida, porque tenho problemas demais. Alguns dos desafios que você enfrenta podem ser muito difíceis, porém Deus nunca permite que nos sobrevenha mais do que podemos suportar. Mas com cada tentação, cada desafio, Ele sempre providenciará um escape. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa palavra, ela é poderosa para resolver as questões que a vida está nos trazendo. A pergunta é, quais palavras você está dizendo? Blá, 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 blá? Ou tudo posso em Jesus, que me dá força. Que o Espírito Santo nos convença e nos ensine isso na vida diária, amém? Segunda convicção que precisamos ter, queridos, é aprender a usar bem a nossa fé. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo, ele nos ensina algo muito transformador e que pode sustentar essa nossa convicção em Cristo. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Perceba aqui, queridos, que a
Fé é ter certeza de coisas que você espera. Você ainda não viu, ainda não aconteceu, mas a fé é você ter a certeza daquilo que você espera, mesmo sabendo que ela não aconteceu. E ele vai falar mais, olha, é a convicção, eu tenho tanta certeza, eu tenho tanta convicção de fatos que não se veem. Eu não vi, ainda não aconteceu, mas eu tenho convicção, certeza absoluta de que vai acontecer. Percebe que parece ser meio sem noção, mas hoje a própria ciência já trabalha a favor de pensamentos como esses, acreditando nas coisas antes mesmo de que elas aconteçam. E quando eu vejo toda essa ciência por trás, a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: isso é fé, aquela fé fundamental que nós aprendemos desde criança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas então, se eu tenho fé, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar bem a minha fé. E como eu posso fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite: ore. A oração é a base da fé, mas não apenas para que o problema desapareça. Não ore apenas para que você obtenha algo, mas ore para Deus nos fortalecer, te fortalecer durante o período que você espera. Que você espera o favor acontecer. Ore para que Deus te dê graça, para que você possa aprender a esperar com atitude positiva. Porque, queridos, uma coisa é orar, acreditar que Deus vai fazer, a outra coisa é acontecer no meu tempo. Então, se eu peço a Deus alguma coisa a favor de algo, há um convite. Percebe que nós estamos trabalhando com o tema convicção. Eu preciso ter uma certeza de que Deus está fazendo, realizando, trabalhando. Isaías 64:4, não se viu Deus como nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Ou seja, Deus está trabalhando a nosso favor. Salmo 121 fala que Ele é o nosso socorro e que Ele não dorme. E Ele não só não dorme, Ele nem tosqueja, ou seja, Ele não pesca durante a noite, não. Ele fica atento, acordado. O sol não vai nos molestar no dia e nem a lua de noite, ou seja, Ele vai nos guardar em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Mas eu preciso pedir ao Senhor que me fortaleça nesse caminho da espera. É ter convicção, porque esperar pode ser difícil demais, mas é necessário. É entender que Deus tem um tempo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, há um propósito para tudo e um tempo determinado para tudo debaixo do sol, ou seja, há um tempo. Então, se eu vou orar, eu preciso dizer: Senhor, me fortaleça, enquanto eu espero que as coisas aconteçam. Mais do que isso, Senhor, me dê uma atitude positiva. Essa é mais desafiadora ainda, porque no meio do caminho, o que a gente faz? A gente cai aquela rotina, aquele mau hábito da convivência, muitas vezes, com uma sociedade que não entendeu os princípios e valores do Senhor, ainda com pensamentos naturais e não espirituais. Quando nós oramos, precisamos também, depois de orar, viver de uma forma como se estivesse acontecendo. Então, se eu quero ter convicção, eu quero ter essa fé poderosa, como diz a Escritura, eu preciso, depois de orar, falar como se realmente eu acreditasse que Deus estivesse operando a nosso favor. Não é negar o problema, mas falar dele o mínimo possível e sempre lembrar que Deus está operando. Queridos, a gente tem um problema.
Filipenses capítulo 4, lá para o versículo 10 a 12, ele vai dizer assim, olha, não andem preocupados, faça o seguinte, ore ao Senhor. Eu ministrei isso na última vez. E depois agradeça. E a paz do Senhor vai envolver o coração de vocês. Mas perceba que, para que eu ore, eu preciso ter uma atitude positiva, eu preciso me fortalecer em Deus para aprender a esperar. Mas depois que orei, eu preciso começar a falar e a viver como se Deus já tivesse realizado. Como se Deus já tivesse feito. Ou estivesse trabalhando para fazer. Eu preciso ter uma mentalidade tamanha de que realmente Deus esteja fazendo. Isso é convicção. Isso é fé sobrenatural. Isso é uma ativação espiritual necessária para que não seja simplesmente mais uma oração, mas que de fato seja uma ação dentro de mim, uma ação transformadora, uma ação restauradora, a transformação que Deus deseja realizar em mim. Mas ela não acontece se eu orei, e eu terminei de orar, aí eu volto lá reclamando da situação da vida, vida difícil. E eu continuo falando dos problemas, e aí eu falo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e as pessoas não aguentam mais, nem você se aguenta, e vai trazendo tanta sensação ruim. Por exemplo, imagina um desafio que você tem com um filho. E aí você conversa com seu filho, você percebe que tem coisas que não tem jeito, sabe? E aí você fala assim, tem que orar para esse negócio. Porque aquilo que eu não consigo, Deus pode me ajudar a fazer. E eu vou orar. Meu Deus, me ajude. E aí agora, eu terminei de orar. E aí o pessoal chegou lá em casa. Aí eu vou falar assim, nossa, mas não estou aguentando meu menino. Estou aguentando minha menina. Ah, mas meu filho está assim, meu filho está assado. Meu filho... Uai, cadê a oração? Cadê a convicção? Cadê a certeza? Aí você está com um grande problema com o marido. Tudo bem, conversou com o marido, viu que o negócio está difícil, só conversar não está dando certo. Vai orar. Meu Deus, faça um milagre na vida do meu esposo. Aí as amigas chegam em casa. Mas eu não estou aguentando esse homem mais. É assim, 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 assim. Gente, a gente está tendo amnésia da nossa oração. Assim como eu preciso ter a convicção para orar, eu preciso usar bem essa fé, e usar bem essa fé é trazer para a minha vida as convicções que Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos traz, é ter a convicção de fatos que não se veem. O marido não mudou nada, não fez nem cosquinha, mas eu creio, eu tenho convicção de que Deus muda aquela história. Eu tenho convicção de que Deus restaura a vida do meu filho. Eu tenho convicção de que o milagre vai chegar e o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Sabe? E a gente precisa começar a mostrar essa fé na vida cotidiana. Eu super respeito as pessoas que têm cada um sua diversidade, seu contexto, sua maneira, mas de verdade, irmãos, não precisamos fazer movimentos tão grandes diante da igreja para podermos viver uma vida sobrenatural em Deus. Precisamos ter convicção da palavra, porque é essa palavra que nos sustenta, que nos fortalece, que nos faz avançar. E se eu realmente tenho convicção, se eu vou orar, meu irmão, lembre-se disso, comece a viver como se você já estivesse desfrutando da sua oração. Vou dar um exemplo. Imagina que você está pedindo ao Senhor uma promoção lá no seu emprego. Você fez a sua oração. Você sabe que é possível. Você está dentro de um contexto. Então agora, o que você tem que fazer? Confiar, né? E como que eu confio? Vivendo como se eu estivesse com a promoção. É assim. A moça e o jovem aí que quer casar, está orando a Deus, pedindo ao Senhor uma pessoa de bem,
como se diz, alguém para poder ser a sua companheira idônea, procurando o seu pedacinho de costela, como teatro, né? E aí você está orando. Mas, qual que é a sua atitude diante disso? Se você quer uma pessoa séria para uma vida a dois séria, você já tem que se comportar como se você fosse uma pessoa comprometida. É ou não é? Sim. Percebe que as coisas não vão batendo? Se eu não tiver a postura certa, queridos, não é brincadeira, é verdade, é convicção. Ah, eu quero viver como uma pessoa que não tem problemas financeiros, não tem problemas no orçamento familiar. Ok, glória a Deus. Mas pastor, está uma bagunça, beleza, senta, faz o orçamento, começa a traçar metas para organizar isso. Ótimo. E agora? Viva como uma pessoa que não tem problemas financeiros. Primeira coisa, pare de fazer dívidas. Comece a se contentar com pouco. Comece a agradecer e pedir ao Senhor sabedoria nesse processo. Ou seja, como que eu faço para poder tentar lidar com tudo isso da melhor maneira, até conseguir ajustar as coisas? Convicção. Convicção, queridos, é uma das coisas que nós precisamos trazer no nosso coração, e para isso usar bem a nossa fé. É um caminho sobrenatural. Queridos, talvez seja difícil, e tem gente que quando fala de fé, fala assim, esse negócio é utopia demais. Principalmente para pessoas que são naturais demais. E quando eu falo isso é porque o apóstolo Paulo, ele abre um diálogo sobre pessoas que são naturais e que são espirituais. As espirituais acreditam nas coisas do Espírito, da palavra. Então eu preciso agir como tal. Eu preciso me comportar como uma pessoa que é espiritual, que acredita na palavra e que Deus está trabalhando a meu favor. E não importa o que a vida possa me trazer, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. É tremendo isso, né, gente? Terceira e última coisa que eu quero destacar nessa noite, lembre-se de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 8, versículo 31. E é um texto que vale muito a pena. Porque se tem uma convicção que eu preciso ter, primeira que eu já disse, eu preciso mudar a minha mentalidade. Trocar as palavras contrárias para palavras de afirmação e que sustentam a minha fé. Segunda coisa, eu preciso usar bem essa fé. Eu vou orar, mas depois de orar, entender o processo, eu vou viver como se eu já tivesse alcançado esse favor na minha vida. Mas eu preciso me lembrar das promessas. E a promessa da palavra é que nós somos mais do que vencedores, somos vitoriosos. Você não vê Jesus nos falando de vida ruim, não. Ele fala pelo contrário, João 10, 10. Eu vim para vos dar vida, e vida com abundância. Todos os personagens da Bíblia, eles tiveram dias difíceis, mas eles viveram em abundância, porque até no caos, eles adoravam ao Senhor. O seu homem exterior poderia até se padecer, mas o seu homem interior, esse se renovava a cada novo dia. Olha essa promessa, Romanos 8, versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É convicção. A gente lê esse texto, a gente explode de emoção, porque a gente tem a certeza, nada poderá nos separar do amor de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu posso todas as coisas em Jesus, que me fortalece, que me dá força. Não estou sozinho, não estou solto nesse mundo, eu tenho um Deus que é por mim em todos os momentos, que não me deixará, que jamais irá me desamparar. Convicção. Mas o que significa ser mais do que vencedor? Bem, ser mais do que vencedor significa que você tem tanta confiança, mas tanta confiança em Deus, que independe do que aconteça na sua vida, você sabe que na vida, você sabe que através de Cristo, você pode lidar com qualquer coisa que a vida lhe traga. Não precisa ter pavor das coisas, não precisa ter medo do desconhecido, viver ansioso com o amanhã, não importa quais os detalhes da situação. Em Cristo, eu, você, nós podemos lidar com qualquer coisa que a vida nos traga. Ah, como é bom servir a esse Deus. Como é bom servir ao Senhor, ó Deus.